tudo bem? Tá começando o nosso CMV Tá On. E hoje quem tá aqui é ela, Luciana Lopes, jornalista. Aliás, deixa eu ler o currículo, porque é meio comprido aqui, gente. Tem bastante coisa que a Luciana já fez e está fazendo. Então, ó, jornalista, produtora cultural, diretora de TV, repórter, documentarista, escritora, assessora de imprensa, diagramadora, radialista. 40 anos ela já fez tudo isso. Né? Imagina com mais 40, aonde vai parar? Já cursou gestão pública pela Universidade Cruzeiro do Sul, extensão em movimentos sociais, coordenadora de jornalismo da TV Votorantim, produziu dezenas de documentários, dirigiu filmes com temáticas culturais, conquistou 6 prêmios jornalísticos relacionados aos direitos humanos da ASI Scheffler Group e 2 prêmios de programas culturais de rádio pela Prefeitura de Sorocaba. Eu resumi aqui, porque senão a gente ia ficar aqui meia hora só contando do currículo da Luciana. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso de você ter aceito. Estou muito honrada, né? Agora com esse estúdio novo aqui na Câmara, parabenizar toda a equipe de comunicação pela iniciativa, você especialmente também. Nós que agradecemos. E a mesa diretora também, que permitiu, né, viabilizar Sim. tudo isso, o presidente Tiago Chiming também. Então, assim, tá lindo aqui. Achei excelente essa iniciativa, vibrei com ela. Que legal, que bom. E confesso que fiquei surpresa de ter sido convidada já no início para estar aqui, né? Eu sou mais acostumada a fazer entrevistas. Tá do outro lado, né? Ser É, entrevistada. então até cheguei aqui e falei, mas o que a gente vai falar mesmo? O que vocês querem saber de mim? O que está acontecendo? Então, mas estou à disposição e estou muito contente mesmo de estar aqui. Que bom, que legal. Eu acho que, como eu estava explicando para você, este é um espaço exatamente para a gente desmistificar muita coisa, né? Desmistificar como é que funciona a Câmara, desmistificar o posicionamento das pessoas em algumas situações, porque nem sempre a pessoa é exatamente aquilo que a gente vê só ali no que ela está fazendo. Então, é isso que a gente quer também, mostrar para as pessoas como é que é a Votorantim por trás do que a gente está assistindo. Legal, né? Ótima iniciativa. Luciana, me conta uma coisa. Como é que surgiu sua paixão pela comunicação? Eu acho que desde adolescente eu gostava muito de ler jornal. Na minha época tinha jornal impresso ainda, né? Eu sou dessa época. E a gente era a nossa maior referência. Já tinha internet, mas ela não era tão acessível era assim para a nossa né? geração. Dificuldade. Era um pulso meia-noite, e tinha que ir para a escola, tinha, enfim. Então o jornal era algo que eu lia, porque eu tinha um tio que lia jornal todos os dias. E eu via ele lendo o jornal, depois que ele lia, eu pegava todos aqueles jornais e falava, mas isso deve ser muito interessante, né? Para ele ficar lendo tanto. Sim. Então, desde 11, 12 anos, eu começava a ler. E daí ia ler Folha de São Paulo, tinha um caderno TIM da Folha de São Paulo, mandava carta, era publicada, ficava lá na expectativa. E ali também abordava assuntos de atualidades, né? E área de humanas, sempre eu me interessei mais. Tinha uma professora minha, Cida Madureira, mandar um beijo para ela, que também me influenciou bastante. Era na escola, né? Ela dava aula de geografia, de atualidades, de história, e também me influenciou bastante para esse caminho. Daí, aos poucos, eu fui tentando entender o que eu poderia fazer. E mais próximo de prestar o vestibular, daí eu entendi que talvez comunicação e jornalismo fosse mesmo o caminho que eu fosse seguir. Aquilo que você queria fazer da vida. Isso mesmo. É legal ver que você tem... Assim, gente, quando eu estava falando que o currículo dela é grande, realmente, são, assim, 5 páginas que eu estava aqui. Mas são atividades afins, né? Jornalista costuma ser flexível, exatamente. Né? E o que é legal de ver é que você tem bastante... depois a gente vai falar aqui dessa série de documentários muito legal. Já vou mostrar aqui que daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. E que você também tem essa questão de ir para o lado da cultura popular, de memórias, né? Memórias da cidade, memórias do povo, e para a comunicação inclusiva. Isso é muito bacana. Por quê? Então, eu gosto muito de me comunicar, adoro a comunicação comunitária, principalmente. Escolhi isso para mim desde que eu escolhi a faculdade que eu ia fazer. Que eu passei no vestibular, na pública, mas era lá em Bauru, e eu optei em ficar em Sorocaba para ficar por aqui, porque o meu lugar no mundo é Votorantim. Então, que legal. É Sorocaba, é região, interior, enfim. E optei... Então, o jornalismo comunitário é algo que muito me agradou. E a comunicação, enfim... Tudo isso me levou a estar também com pessoas que eram muito envolvidas com a cultura, que é a Miriam Cris Carlos, o Wellington Kermes, né?
E eles tinham uma atuação muito grande também com cultura. E eu fui gostando também. Aquele bichinho me pegou, né? E aí, essa atuação acabou ficando dividida entre comunicação comunitária e também a cultura. E, mais recentemente, o patrimônio imaterial, né? Que foi, inclusive, a minha pós-graduação em gestão pública, foi para isso, para defender mesmo essa questão, estudar isso, patrimônio cultural imaterial, que são as tradições, enfim. Um povo sem memória é um povo sem cultura. Exatamente. E ao registrar essas ações, de certa forma, também estou me comunicando, né? Claro. Através da comunicação, que são os filmes, os documentários, enfim, a gente também está deixando aí para a posteridade, né, esses registros culturais que também são históricos. Bem legal. Então, eu acho que por isso que acabou enveredando essas duas áreas aí. E legal que a parceria com o Kermes começou aí, então, né? Desses interesses afins. Foi. Quando, antes da faculdade, até eu fiz um curso com a Miriam, lá na Oficina Grande Hotel. E o Wellington, ele trabalhava na oficina, ele ainda trabalhava na oficina cultural, ainda não era secretário em Votorantim. Então, conheci primeiro a Miriam. Quando eu me formei na faculdade, eu tinha uma professora, Isolda Listentheiler. Também tive aula com a Isolda. E ela orientou meu TCC. E quando eu me formei, ela falou assim, você é de Votorantim. Eu tenho um ex-aluno que é secretário de Cultura em Votorantim e ele fez algumas disciplinas da minha classe, enfim, que ele foi lá para cumprir a carga dele lá, a horária. E, então, eu conheci ele em algumas disciplinas na faculdade e ele também fez um projeto com um amigo meu que é deficiente visual, que é de fotografia para cegos, e eu me envolvi. E aí, quando eu me formei, a Isolda ligou para o Arid e falou, olha, tem uma jornalista solta aí em Votorantim, né? Se você tiver alguma oportunidade. E foi quando ele estava lançando a revista Provocare, que depois se tornou um programa de rádio, um programa de TV, e hoje é uma editora e uma produtora, a Provocare. E aí, sendo, né? Um projeto que foi... Então, começou lá com a Mira, que eu conheci eles, fiz a faculdade, terminando a faculdade, a Isolda fez essa junção. E aí, desde então, eu atuo com eles, né? Eles me deram muitas oportunidades, aprendi muito, eles tiveram muita paciência comigo, inclusive, porque eu não tinha experiência nenhuma, ninguém da minha família era na área de comunicação. O mundo em transformação, passando do analógico para o digital, a gente tendo que dar cabeçada, entender tudo aquilo, né? E a paciência mesmo que eles tiveram, porque a minha família é de comerciantes e eu trabalhava em supermercado, né? Inclusive até hoje. E assim, a minha vida, eu nasci, né? Em vez de eu falar mamãe e papai, eu falei, pois não, né? Então, assim, a minha vida era comercial. E aí, mudar a chave para a comunicação, eu sou muito grata a eles por essa oportunidade. Que legal, que bacana. E nessa caminhada toda, teve a oportunidade de ganhar alguns prêmios, né? Como é que Isso, é? Tão premiada. Pois é, a ASE, que era a Associação Sorocabana de Imprensa, que infelizmente aí não conseguiu dar continuidade aos trabalhos, ela fez uma parceria com a Scheffler e começou a fazer um concurso em Sorocaba de jornalismo de direitos humanos, né? Que era até para incentivar as redações a produzirem matérias desse tema, né? E eu lembro que eu acompanhava e eu achava sensacionais as matérias. Sim, porque eram super matérias sensíveis, incríveis, né? E aí, como a gente tinha um programa na rádio, que era o Provocare FM, esse programa ele foi transmitido tanto pela Cruzeiro FM quanto era Jovem Pan, depois mudou Ipanema, depois voltou Jovem Pan, enfim. E, então, a gente tinha esse espaço na rádio. E aí, a gente já produzia matérias na área cultural, de direitos humanos, a história de fotografia para cego, por exemplo, enfim. E aí, várias pautas eu acabei inscrevendo como repórter de rádio e fui contemplada. Fiquei muito feliz. Era início ainda de carreira, mas me impulsionou bastante, me deu mais vontade de prosseguir, né? Que às vezes a gente fica com dúvidas, né? Será que eu vou ter capacidade, né, para me estabelecer profissionalmente? Sai da muitas dúvidas, né? A gente nunca sabe se vai conseguir se estabelecer num meio com tantas pessoas competentes, inteligentes, capacitadas. E como eu falei, eu não tive já desde criança essa oportunidade de vivenciar. Então, eu tive que aprender depois de formada mesmo. Na nossa época era proibido estágio, né?
Tem essa também. Maravilhoso isso. O estágio começou quando eu estava no último ano, mas era uma seleção dificílima, só Terrível, 4 pessoas entravam. Então, não era fácil, assim, para a gente depois se estabelecer. E aí, os prêmios, de certa forma, também vieram para me acalmar e falar, não, dá certo, você Calma consegue. que você consegue. Mas lembrando também que, como eu falei, eu tenho todo o apoio, essa estrutura, a Miriam, o Wellington, né, através deles também, que isso ficou viável, né, para mim. E conta uma coisa, algum desses projetos que você fez te marcou mais? Porque, assim, eu estava vendo aqui, são projetos muito legais e muito fortes, né? Sim. Eu acho que o Povo Marcado e o TV Sela, que foi na cadeia feminina de Votorantim. Pois é, eu ia falar sobre isso, que toda vez que eu Olha, leio sobre esse projeto, eu lembrar. arrepiei. Eu falei assim, gente, isso, ela deve ter visto tantas histórias, ouvido muitas. e passado por situações tão adversas, Sim. né? Como é que é isso? Então, o Povo Marcado era um programa de rádio que era realizado dentro da cadeia de Votorantim, em 2007 a 2010. Depois ele se transformou num programa televisivo também dentro da cadeia de Votorantim. A cadeia de Votorantim ficava na delegacia, que é aqui no centro da cidade, e era uma bomba relógio, porque ela foi projetada para 42 homens e tinha 240 e poucas mulheres. Meu Deus. Então, assim, aquilo gera um estresse, né? Total. O confinamento já gera um estresse. Sim. A situação gera estresse. A pena que elas têm que pagar, eu não estou defendendo crime, né? Mas ali piora a situação delas, né? Porque elas, em vez de entender porque elas estão sendo penalizadas para retornar, porque um dia elas não têm prisão perpétua no Brasil, um dia vai retornar à sociedade, para elas refletirem, entenderem que elas podem se regenerar e mudar. Não, ali gerava mais revolta. Sim. E, eventualmente, tinha fugas e parava a cidade, vinha todas aquelas viaturas e... Enfim, virava aquele circo no centro da cidade. Aí a Secretaria de Cultura de Votorantim, na época, o Wellington era o secretário, inclusive, gestão do Jair Cassola, começou a fazer projetos culturais lá dentro, música, fotografia, literatura, várias coisas. E daí ele me chamou e falou, Luciana, vamos fazer um programa de rádio, igual que a gente faz o Provocare FM na rádio? Vamos fazer com elas? Então, a gente tinha uma mesinha, assim, mais ou menos como a que tem aqui no estúdio. Tinha o Balotim, um abraço para o Balotim, que era o servidor público, que acho que ele estava atuando na Secretaria de Cultura. Então, como servidor, ele ia lá, montava, colocava um computador, no notebook ainda não era acessível, né? E alguns outros servidores auxiliavam, mas era mais a gente mesmo. E daí a gente foi dando oficinas para elas de comunicação, de como perguntar, o que perguntar. E elas iam sugerindo os entrevistados que elas queriam que a gente convidasse para levar lá dentro, né? E aí elas tiveram a oportunidade de entrevistar autoridades locais, mas também estaduais e nacionais. E não só autoridades, artistas, porque isso acabou despertando o interesse de muita gente. Então, a gente teve aqui o padre Júlio Lancelotti, a gente teve o Supla, a Sabrina Parlatório, foi do Paulo Betti, deu um depoimento lindíssimo, chorou. E os promotores, delegados, deputados, vereadores, através da presença dos promotores lá, o promotor Wellington Veloso, é um dos que também era entusiasta da ideia, eles conseguiram mudar várias situações, porque ali era uma cadeia de transição, elas ficavam aguardando o julgamento. Que é mais tenso, né? Então... A pessoa já fica... Mas esse tempo, elas não poderiam ficar ali mais que um mês, e tinha gente ali há 1 ano e meio, né, naquela situação. Então, a justiça também, de certa forma, ganhou mais celeridade com isso. E a situação da cadeia era terrível, era fiação exposta, era infiltrações, era uma estrutura péssima. Até acredito que, se fosse uma cadeia masculina, teria tido muito mais fugas, porque os homens eles têm até mais força física, né, mais habilidade, às vezes, né? Então, assim, era uma estrutura terrível. E aí a gente começou, a partir daí, a mostrar para essas pessoas. A deputada Maria Lúcia Amer, ela nunca tinha entrado numa cadeia na vida. Ela entrou
ela teve a oportunidade de sentir. A gente fazia numa pré-cela, assim, que tem no corredor, que vai para as celas, não era dentro, mas era só uma grade, né, separando. E ela sentiu aquilo. E, a partir dali, ela fez um projeto de lei, que é lei estadual, de saúde para as mulheres encarceradas. E é lei, tem que ser cumprida, né? E foi a partir daquele projeto. Que legal. E a gente conseguiu a desativação da cadeia, através disso também. E aí foi quando foi construída uma penitenciária em Votorantim, que fica ali na divisa com Piedade, que hoje ela atende todo o estado, são 800 mulheres, não é só lugar transitório, provisório, é também uma penitenciária. Havia uma expectativa de que essa penitenciária traria muitos problemas para a cidade, mas eu não acho que deu muitos problemas, acho que tinha muito mais problema quando era a cadeia, Sim. né? E é uma realidade. As pessoas são presas, elas têm que ir para algum lugar, né? Sim. Então, assim, não dá para a sociedade também virar as costas e achar que, de alguma forma, tinha que resolver essa questão. Com certeza. Então, hoje, a penitenciária, eu entendo que ela traz transtornos para a segurança, no sentido dos policiais terem que se deslocar com as viaturas para lá para fazer escolta, né? A saúde, que é municipal, mas agora está vindo verba também, a Câmara aprovou aí projetos que permitem que venham verbas para isso. Mas quem conheceu aquela realidade de 2005 a 2010, acredito que não vê com maus olhos hoje como é a penitenciária, né? Que a gente não tem grandes problemas com a penitenciária aqui, nunca teve fuga, né? Então, não tem rebelião, a gente não sente o que poderia ter aqui. Por aqui, né? Esse projeto, ele me levou aí, desculpa interromper. Imagina! A gente fez um documentário sobre ele. É isso que eu ia falar. O Povo Marcado. E esse documentário rodou os festivais do país. Tive a oportunidade de conhecer 19 estados do país, levando o documentário, tanto capitais quanto interior. Em Rondônia, o governo do estado fez uma mega operação, a gente exibiu num teatro e as presas foram lá assistir num cinema, um teatro-cinema que tem lá, com escolta e tal. Saíram as presas para ir no cinema assistir o filme. Imagina só, estava o secretário de Segurança Pública na época. Era outra, a gente vivia uma outra realidade política também, né? Hoje, jamais isso seria viável, né? E, como eu digo, não estou defendendo as detentas. A gente só está dizendo que a gente buscava que, quando elas retornassem à sociedade, elas pudessem ter uma expectativa maior. Sim. E aí, esse documentário também foi para outros países, ganhou o prêmio em Gramado, que é um festival bem importante. Também foi bem interessante, deu uma projeção para Votorantim também, a cidade de Votorantim. Foi vista como, além do saco do cimento, né? Ela deixou de ser a cidade e passou também a ser a cidade onde tem pessoas que buscam mudar a vida de outras, né? E eu não falo só por mim, eu falo por todos nós que estávamos lá. A ideia do Wellington, inclusive, né? Eu só entrei no barco e fui junto, ajudei a viabilizar. E depois o TV Cela também virou documentário. E aí era exibido em todas as TVs comunitárias do país, o programa que era feito aqui dentro da cadeia. E, assim, a gente respeitava muito elas. Levava o Marcelo Soares, que é maquiador, cabeleireiro, produzia. Tinha convênio com lojas que emprestavam as roupas que elas iam usar. Então, era bem interessante. Isso é muito legal. Eu acho que o legal da comunicação é isso, você conseguir fazer alguma coisa que transforme um pouco a vida de alguém. Com certeza. Né? Isso é transformador, isso é maravilhoso. Comunicação é poder também, Com certeza, sem dúvida. A gente tem uma melhor qualidade de vida quando a gente é bem informado. Claro. Não precisa necessariamente ter um alto grau de escolaridade, mas se você sabe aonde recorrer quando você tem um problema, aquilo já facilita bastante a sua vida. Quando você conhece seus direitos. Exatamente. Né? Isso tudo faz diferença na E saúde, né? Se você sabe, por exemplo, vai ter um mutirão de exame oftalmológico. Você pode deixar de esperar 3 meses a consulta e sabe que lá você vai ser atendido. E é através da comunicação que a gente consegue. Com certeza. A comunicação resolve tantas coisas. É isso tantas mesmo. coisas, né? Me conta uma coisa. Você acha que hoje daria certo fazer um projeto desse? Na cadeia? Eu acho que é mais...
ele teria menos visibilidade e seria menos... impactante. Talvez não seria tão bem recebido pela sociedade, pelo olhar político que hoje nós temos no país. Né? Mas, tendo vontade e disposição, eu acho que é viável, sim. Como a penitenciária, antes quando era cadeia, era a Secretaria de Segurança Pública que tomava conta. Então, nós tivemos muito apoio do DEINTER-7. Na época, o delegado seccional era o André Moron, que permitiu que isso acontecesse. O delegado Pupim, que era o de Votorantim, um delegado que está até hoje, que é o José Antônio Proença, até hoje atua aqui também, proporcionaram isso. Agora, a Secretaria da Administração Penitenciária, ela tem outras regras muito mais rígidas, são processos que, para adentrar lá dentro com um projeto desse, e é uma cadeia com 900 mulheres, e já, como que fala? Elas já foram condenadas, né? Então, tem um outro grau de periculosidade também. Então, ele não é que ele é totalmente inviável, mas é mais dificultoso essa viabilização para ele acontecer. Tem que ser um projeto estadual, tem que ter dotação orçamentária própria, enfim, daí já é uma situação mais complicada, não é impossível. Mas a nossa ideia também foi colocada em prática em outras cadeias do país, lá no Maranhão, uma cadeia masculina que tem na cidade de Bananeiras, acho que é Bananal, agora eu já não sei. Também, na época, fez um projeto parecido lá. Que legal, que gerou frutos. Também. Foi, sim. Foi. Gerou frutos. Isso é muito bacana. Sim. Muito bacana. Ficou muito feliz com esse projeto. Uma coisa que... E, graças a ele, eu ganhei o título de mérito comunitário aqui da Câmara. Olha aí. O vereador Eber, na época... Não só esse título, né? Não, eu sou cidadã votorantinense. Eu só nasci em Sorocaba, tá, gente? Mas eu fiquei muito contente do Mauro me dar esse título de cidadão votorantinense também. Pois é. E você já teve um pezinho aqui dentro da Câmara, né? Já veio acompanhar as sessões, estava sempre por aqui também, 11 anos. Só. Bobagem. Todas as semanas. Eu vinha mais que vereador. Eu falava, o vereador falta mais que eu. Eu comecei a acompanhar as sessões quando a TV Votorantim nasceu na cidade, em 2010, 2009. Em 2010, a gente estreou um programa de debate para debater as questões de Votorantim, né, assuntos diversos. E ele acabou se enveredando para o lado político, né, esse programa. E, na ocasião, estava tendo uma discussão com a concessão do serviço de água e esgoto. Daí teve uma grande manifestação aqui na Câmara, enfim, e a gente veio cobrir. E, a partir dali, eu falei, puxa, a Câmara precisaria ter mais atenção, né, da gente. Não tem ninguém aqui que dê tanta atenção. Até o Robson Conservando, que foi assessor de imprensa da Câmara antigamente, ele até exibia por áudio na Rádio Nova Tropical por alguns anos, mas depois parou, não tinha transmissão. Daí a gente começou a fazer transmissão da Câmara voluntariamente, né? Ainda era o Marcão Papeleiro, que era o presidente. E eu comecei a vir acompanhar sessões. E fui conhecendo o rito do Legislativo, e eu fazia um resumo disso para as rádios. Então, eu gravava, as sessões eram de segunda-feira, às 6 horas da tarde, não tinha hora para acabar. Às vezes, saía daqui meia-noite. E a gente, daí, acabava, eu ia, gravava de madrugada, né? Cortava, pegava uns trechos que eu achava que pudesse ter mais interesse e mandava para as rádios. E as rádios que queriam exibir. Publicar. Mas a Ipanema começou a colocar na pauta deles, já que esperava. Então, meio que eu virei correspondente deles da que Câmara, legal. mas eu era voluntária. Eu nunca recebi nada, nem da rádio, nem da Câmara, nem da TV, nem de ninguém. Nem de ninguém. Fiz porque achei que precisava. E eu acho que também dava visibilidade para o meu trabalho. Claro, sem dúvida. Né? Como jornalista, a gente também tem que ser marqueteiro da gente, né? Porque sem dúvida alguma. A gente nunca sabe o futuro. A melhor pessoa para vender nosso trabalho somos nós mesmos. Né? E aí esse trabalho foram muitos anos, muitos. Então, muita gente só conhecia minha voz mesmo, né, na rádio, e conhecia alguns vereadores de Votorantim, os mais briguentos, os que estavam assim, através da rádio, né? O pessoal fala, não, eu conheço esse vereador, eu conheço essa vereadora, já porque ouvi falar. briga lá bastante, né? Então, eu vinha muito, daí eu comecei a entender o rito da Câmara também. Mas o meu trabalho, eu nunca fui muito de
de ficar entrando nos gabinetes, de ficar com conversa. Era a sessão mesmo. A sessão. E era uma época que aqui ainda não tinha toda a estrutura que tem hoje. Tinha uma assessoria de imprensa, a Thalita, né? E só. E daí tinha a estagiária, a Gabriela, a Gabi Mâncio. Depois teve outra estagiária que é assessora do Cirineu, a Sara. Né? E aí assim, elas trocavam esse os pessoal, estagiários, eles se viravam nos 30 para dar conta também, né? Porque tinha que fazer release, e atender a imprensa, e atender os vereadores, enfim. E depois eu tive a oportunidade de acompanhar, né? A Câmara fazendo concurso, vocês entrando. Começou com a Camila, né? Foi a primeira. E eu fiquei muito contente de ver esse avanço. A Câmara de Votorantim merece, a população merece, né? Estar bem informada, saber o que acontece aqui. Estamos e através trabalhando de vocês que isso acontece, né? Estamos trabalhando para isso. E aí, assim, chegou um momento que a gente que já tinha toda essa estrutura, que a Câmara já tinha essa visibilidade, e o meu trabalho já não era tão relevante. Porque a gente também tem que acreditar que nosso trabalho é relevante. Nem sei se era, mas eu considerava que era, né? Com certeza. E aí eu percebi, eu falei, acho que agora com redes sociais, com mais acesso, né? E com a Câmara tendo essa estrutura, as sessões começaram a ser transmitidas também pela internet, né? E daí eu acho que daí esse trabalho acabou findando, né? Tem para tudo também, não dá para querer ficar para sempre, né? E aí eu comecei a acompanhar também remotamente as sessões, parei de vir presencialmente, que são muitas atividades que a gente faz. Bom, imagina, não tem quase nada para fazer. E é um tempo, né, de dedicação. Sim, com certeza. E eu vinha, me concentrava, assim, eu não ficava batendo papo, eu não ficava conversando. Eu assistia, eu prestava atenção no que falava, porque depois eu não ia ter tempo de assistir de novo. Sim. Então, ficava bem atenta, né? E aquilo também nos pautava, que depois veio o jornal Gazeta de Votorantim, que acabei também entrando nessa história. Tô lá. E aí nos pautava bastante também, né? Muito bem. Nosso papo aqui com a Luciana tá muito bom, a gente vai dar uma pausinha para tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para falar sobre polêmicas. Estamos de volta com o CMV Tá On e o papo com Luciana Lopes segue por aqui. Luciana apresenta o programa com o Kermes, né? Leva lá o Debate dos Fatos. Minha mãe assiste, queria deixar isso bem claro para vocês. Um abraço. A dona Guilhermina senta lá e assiste o programa inteirinho, depois faz comentários comigo. Ela é paciente. Sensacional, ela assiste tudo. Ela fala que, olha, eu só não quero participar dos sorteios, mas eu tô aqui, eu tô assistindo. E é legal que parece que vocês dois se complementam, né? O Kermes, ele vai mais devagar, vai mais conversando com a pessoa e você já faz a pergunta, né? Aí a questão você acha que já teve alguém que saiu ofendido do programa? Ofendido, eu acho que não, mas já teve gente que talvez tenha se arrependido de ter ido. Porque falou coisa que se comprometeu ou acabou dizendo aquilo que talvez... a gente acabou perguntando aquilo que talvez não quisesse expor, mas geralmente a gente não pergunta também nada pessoal, né? São questões de interesse público, né? Então, tem algumas pessoas que depois acabaram tendo aí até desavenças políticas nos grupos deles pela fala deles, mas daí é responsabilidade deles também, né? A gente já faz a pergunta. Ofendido, acho que não. Assim, tem gente que fica bravo, né? Tem gente que depois opta por não ir nunca mais, mas depois, quando há interesse, eles batem na porta e querem vir, né? Querem estar lá. Dá uma visibilidade também, né? Nosso programa, ele já tem 12 anos, 13 anos no ar, e no início era um debate com pessoas da sociedade, não só políticos. Mas, no decorrer do tempo, muitas delas ficaram com receio de ir, porque, infelizmente, também as pessoas podem ser perseguidas. Tem isso também no meio político, né? E, às vezes, até na sociedade. Até esses dias, eu estava apresentando o programa e eu comentei, né? Eu falei, puxa, às vezes, no jornal, vem uma mãe de aluno para reclamar da escola e não quer se identificar de medo do filho ser perseguido na escola. Eu falei, mas por que ter esse medo, né? E isso, de tempos em tempos, acontece. Não vou dizer que em todo o tempo isso acontece,
mas é comum isso acontecer. Então, muita gente ficava com receio de ir falar, né, e depois ter esses problemas. De se expor e de acabar sendo perseguido. Aí deixou de ser um debate entre várias pessoas para abordar temas diversos e passou a ser um talk show, uma entrevista mesmo, né? Mas daí, assim, com participação popular. Então, o debate é através... Antes era telefonema, agora é o WhatsApp, seus questionamentos. Né? E aí, assim, as pessoas perguntam, a gente mantém o respeito, né? Quando a pergunta é muito ofensiva, a gente não faz. Sim. E se eu faço, porque às vezes não leio antes, eu falo, não responda, não... Né? E falo para a pessoa, não, aqui não é também. A gente procura tratar muito bem todo mundo que vai lá. Eu acho que todo mundo que sentou lá se sentiu muito prestigiado por nós. Pode ser amigo ou não, pode ser pessoas do nosso convivência ou não, pessoas que a gente já teve desavenças. Sempre é muito respeitado. Qualquer pessoa que coloca o pé na TV Votorantim para dar entrevista, que a gente convida, pode ter certeza absoluta que vai se surpreender com o respeito que a gente dá. A gente trata da maneira, no máximo que a gente pode. Com certeza. A gente pode ter mágoa, pode ter ressentimento de alguma situação. Ideias divergentes, mas enfim, o respeito acima de tudo, né? E às vezes, assim, em época eleitoral, às vezes até não só municipal, né, federal, vem pessoas... candidatos a deputados, assim, que foram bem polêmicos no Brasil, enfim, e eu quero ir, então tá bom, se está considerando aqui importante, a gente se sente lisonjeado. Mas a gente, às vezes, recebe, não porque a gente quer, né? A gente recebe porque uma emissora comunitária também é obrigada, é uma obrigação nossa de dar espaço para todas as vozes, né? Sim, então, claro. A gente faz isso. E no debate também, no debate dos fatos, é assim, mas não é um programa também de ficar passando a mão na cabeça. Claro, até porque está debatendo fatos, né? Então, assim, as pessoas estão assistindo porque elas querem saber um assunto específico e geralmente aquele assunto é a pedra no sapato de quem está lá. Sim. E aí alguém tem que fazer essa pergunta, né? E aí acaba sobrando para mim. Eu acabei... trazendo para mim essa responsabilidade de fazer as perguntas que mais as pessoas estão curiosas e que, às vezes, a pessoa vai ficar lá desconfortável de ter que responder. Sim. Mas, como eu falei, sempre com muito respeito, claro. Né? E e se é um assunto particular, a gente não aborda... a não ser que a pessoa fale, eu quero que vocês falem disso, daí a gente fala. Mas assuntos particulares, pessoais, a gente não aborda, a gente sempre respeita muito, né? E também a gente tem que sempre ter muito cuidado com a abordagem que a gente vai fazer, para também não colocar o nosso preconceito sobre aquela situação. Sim. E levar o telespectador a achar que a gente está certo. A gente Exato. Tem que ouvir os divergentes. Sim. Sempre falo que é importante a gente ouvir todo mundo, porque mudar de opinião não é crime, não é ruim. Claro. É até bom, é sinal de que você analisou, que você amadureceu. Você pensou criticamente sobre o assunto. Se a gente fica muito radical em determinado assunto, a gente não consegue nem ouvir o que o outro fala, né? Sim. Então, a gente tem que ter nossas convicções ideológicas, isso é necessário, a gente vive num mundo... num país democrático, né? Não é ditatorial, então a gente pode ter, né? Tem essa liberdade, mas é importante, né? Esse diálogo. Ouvir e respeitar é primordial, né? É importante. Isso faz parte. Isso a gente procura, assim. E é engraçado, a gente leva, às vezes, um político de uma determinada linha política, aí todo mundo fica xingando a gente. Porque vocês estão defendendo isso. Daí, na outra semana, a gente leva da outra. Daí, o outro pessoal xinga a gente grupo. Também. Então, a gente leva xingo de todo jeito. Exatamente. De qualquer forma, vai receber xingo. Exatamente. Deixa eu comentar uma coisa que a gente estava falando aqui, antes de começar a nossa conversa, que quando a gente chegou, só tinha a Fabíola como vereadora, né? Quando vocês chegaram. Quando nós chegamos. E você falou que você também só acompanhou mais duas vereadoras, Isso, né? Isso, a Solange Pedroso e a Marilene Nilman. Pois é. Elas eram vereadoras, elas começaram junto com a Fabíola, foram as 3 vereadoras eleitas juntas, e depois ficou só a Fabíola mesmo, e hoje a gente não tem uma representação... Uma representante feminina, né? Tem vereadores que abordam pautas femininas aqui. Sim. Mas a mulher mesmo nós não temos, né? Pois infelizmente. Eu acho que isso seria importante. Eu estava conversando, na conversa que eu tive com o Cirineu e com o Tiago, a gente abordou esse assunto. Uhum.
Queria, então, a sua visão, você que já esteve aqui na Câmara, acompanhou, você que já fez esse trabalho com mulheres... Faz a diferença. Faz uma diferença danada. O que falta para a gente ter mais mulheres na Câmara? Falta as mulheres terem esse interesse de estar aqui. Mas, por outro lado, eu entendo que a mulher ela tem algumas funções que ainda culturalmente são dadas a elas, que as deixam com muitos afazeres, que elas, às vezes, não dispõem desse tempo para se dedicar à política como um homem consegue. Porque, culturalmente, ainda... Mulher é mãe, dona de casa. Ainda entende que a mulher é responsável pela casa e o marido ajuda, né? Então, não é o marido ajuda, o marido compartilha daquela obrigação de cuidar dos filhos, da casa, né? Mas, ainda assim, a mulher ainda tem que ter o emprego dela e chegar na casa e lembrar que tem que fazer a compra, que senão não vai ter a mistura de amanhã, e o lanche do filho, e a roupa para passar... E o marido ajuda, né? O marido ajuda. Nossa, ele dá uma força para ela, né? Enquanto isso, a mulher ela não consegue ter aquele tempo de se articular, né? E eu fico muito feliz quando tem essas mulheres que conseguem ter esse tempo, né? Se dedicar, eu fico muito contente. Mas aí eu acho que é mais uma questão cultural que tem que ser vencida para que as mulheres consigam chegar, né, a política, a se candidatar, a terem força na campanha, a terem tempo e culturalmente campanha. As mulheres também votarem em mulheres. E votarem, né? Mulheres também, né? Mas se elas não votam, é porque elas talvez não veem aquelas mulheres representando conforme elas querem. Sim. Aquela representação. O que elas entendem, né? Que elas entendem, porque realmente é uma questão cultural. Sim. Que está mudando, né? Hoje já tem um entendimento diferente, já se percebe que todos esses afazeres que sempre coube a mulher é dividido, né? Não é questão do marido ajudar, o marido tem que fazer, né? Não é ajudar, é dar banho, enfim, eu não sou mãe, eu sou tia, mas eu vejo a relação familiar do meu irmão, da minha cunhada, e observo que tem essa divisão. Essa participação, né? É importantíssima. Tem que ter, né? E assim, só que é uma questão, como eu falei, vão algumas gerações ainda para que isso se consolide. Enquanto isso, as mulheres que são batalhadoras, são guerreiras. Com certeza. Né? Eu fiquei muito triste de não ver nenhuma mulher eleita nessa gestão para a vereança, mas fiquei muito feliz de saber que Votorantim teria uma prefeita mulher. Histórica. Nossa, né? Isso foi... Viver esse momento foi muito bom de saber disso, né? Já tivemos outras candidatas, já tivemos vice-prefeita também na cidade, né? Então, assim, é legal você, na região, você vai em outra cidade, vai em outro estado. Ah, não, é uma prefeita, olha que interessante, né? E aí, aqui eu não estou debatendo a questão política também, nem a questão de gestão, se está sendo legal, se não está. Eu estou falando o fato de ter uma representante mulher. Com certeza, que é importantíssimo. Então, faz muita falta, mas eu vejo que há essa dificuldade das mulheres conseguirem... Ainda, né? Chegar. E, às vezes, quando elas chegam, não são exatamente as representantes que as outras mulheres querem ter, porque, assim como os homens, né? Não é todo mundo que é só porque a pessoa se candidatou que você vai querer votar. Sim, não é só porque é do meu bairro que eu sou obrigada a votar em você. Não é porque eu me candidatei que as mulheres vão ter que votar em mim. Às vezes, elas não acreditam, não compactuam daquilo que eu gosto. Das mesmas ideias. Então, tem que ter muitas mulheres para terem várias opções. Né? E aí, então, eu não sei se essa análise sociológica que eu fiz faz algum sentido, né? Claro que faz. Que longe de mim ser uma pesquisadora do assunto, mas como observadora eu noto isso. Sim, então. E eu tenho feito esse questionamento, porque muitas vezes as pessoas falam, né? A Câmara é machista. Pera, calma. Quem colocou as pessoas aqui dentro não é isso, foram as pessoas que votaram. Né? Então, o mundo que é machista. Na realidade, não é a Câmara que é machista. Uma conversa longa, histórica e por aí vai. E questão da mulher participando na sociedade, não só na política, mas você, por exemplo, na imprensa, digamos assim, no setor de comunicação aqui da cidade. É uma das poucas mulheres. Assim, tem as mulheres que estão ali mais escondidinhas, mas quem está dando a cara a tapa ali é você também, não né? É fácil, né? E assim, a gente, no decorrer da minha trajetória profissional, no início eu sentia que, eu não sei se menosprezo é a palavra correta, mas existia um receio de confiar de que a minha opinião, o meu trabalho ficaria à altura de um homem.
sabe? É, assim, eu tenho um bastidor político para contar, vai procurar o homem, não a mulher para contar. Sim. Como se a mulher não tivesse condições e capacidade de entender aquilo que pudesse falar, né? Sim. E com o tempo eu tive que me comportar de uma maneira para impor algum tipo de respeito, digamos assim, para as pessoas entenderem, não, ela também é possível, né, que ela também tenha condições de entender, de captar. E isso também através até do debate dos fatos, eu fazendo aquelas perguntas que ninguém tem coragem de fazer, mas que todo mundo quer saber, né? E é um enfrentamento, de certa forma, com muito respeito, como eu falei, mas daí... É uma forma de se posicionar, olha, tô aqui, aqui, sou mulher e você não vai. Exatamente, porque da parte da emissora eu sempre tive esse respeito, e se hoje eu continuo lá, e se o debate dos fatos existe também comigo, se eu sou editora do jornal, é porque a Mônica Marçal e o Wellington, que são os proprietários, né, da Provocare, confiaram isso em mim, né? Confiou no seu trabalho. E eu sou mulher. Então, assim, dentro da emissora eu sempre tive esse espaço, nunca fui menosprezada. Mas na sociedade e junto que hoje a minha atuação na TV acaba sendo um pouquinho mais política mesmo. No jornal tem várias outras pautas, mas na TV é mais essa. Então, eu tive que romper essa barreira. E eu fui amadurecendo também, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, os tombos da vida também vai nos calejando, né? A gente vivencia situações, né, que nos deixam também, acabam deixando a gente mais fortes depois que passa toda a questão, todo o problema. E aí também eu comecei a me posicionar mais nos últimos anos, que era coisa que eu não fazia no sentido de não é nem dar opinião, mas dar pitaco, né? Não é nem questão de opinião, é sugestões mesmo, eu não fazia muito isso, eu ficava sempre muito reservada. E nos últimos anos eu falei, bom, agora eu acho que eu já atingi uma maturidade que eu já posso começar a dar... Eu tinha muito receio de, assim, eu vou dar a minha sugestão e daí depois eu não vou conseguir emprego ou eu vou ficar estigmatizada porque eu falei dessa forma com tal pessoa. Mas depois que todo mundo entendeu que o meu trabalho, eu procuro ser isenta de verdade, né, que eu dou espaço para todos, né, que não vou ter mais... E você tem direito a ter sua opinião. Tenho direito, inclusive, de ser filiada. Eu nunca me filiei, porque sempre falam, mas se você se filiar, depois vão dizer que você está torcendo. Realmente, existe isso, mas eu não sou filiada, né? Mas eu teria o direito de ser. Eu teria o direito de dar opinião onde eu quisesse, do jeito que eu sou uma cidadã também, né? Sim. Então, aos poucos também eu tenho feito mais isso, fiz isso nos últimos anos com mais constância também. Legal. E agora vamos lá, né? O que esperar do cenário político dessa cidade? Ai, a gente está aí... esse programa é gravado, né? Eu não sei se quando ele for para o ar já vai ter alguma novidade, porque aqui as coisas acontecem de uma hora para outra, né? Eu vou dormir, eu deixo o celular ligado 24 horas, porque eu nunca sei. Nunca sei o que eu vou acordar com qual bomba. O que vai acontecer desse jeito, né? É muita informação. É muita informação. E a gente tem que saber filtrar também, né? Que às vezes vem a informação, nossa, vai acontecer. E de repente não vai nada. Você tem que parar, não, calma aí, vamos ver. Será que essa pessoa está empolgada demais? Então, assim, a gente tem que ir filtrando. Sim. Mas esse povo dá trabalho pra gente, viu? Porque... Vocês já estão preparando aí toda esse acompanhamento, esses debates? Como é que vai ser essa... Então, vai ter as entrevistas com os possíveis candidatos? Sim, os debates a gente tradicionalmente faz, né? A gente pretende continuar fazendo. Mas um trabalho muito interessante que a TV Votorantim faz e que é único no Brasil, acho que eu não conheço nenhuma outra emissora que faça, mas nas pesquisas que fizemos nas TVs comunitárias, nenhuma nunca fez, que é convidar todos os candidatos a vereador para ir na TV dar entrevista. Isso é sensacional, né? Porque a legislação, ela obriga que tenha que dar tratamento isonomia, né? Sim, tratamento igual para todos. E daí você vai dar espaço para um candidato a prefeito, você tem que dar para outro candidato a prefeito. Sim. Só que candidato a prefeito, você tem lá 5, 7, 6, 3, 4... Mas vereador chega a ter 300 e poucos candidatos. É muita gente, né? E aí a legislação obriga que seja assim, então vamos fazer isso. Então a gente determina 7 minutos para cada, 3 perguntas a mesma para todos, programa ao vivo,
chama os partidos, as coligações, faz o sorteio do dia que vai ser cada partido, que vai levar lá os candidatos, né? Todos podem ir. Quem não quiser não vai, mas todos vai ter aquele espaço de 7 minutos. Sensacional. E aí a gente senta lá, o Wellington apresenta, eu fico produzindo, e cada um chega lá e fala, eu sou fulano, eu quero ser vereador por tal motivo e eu pretendo fazer tal coisa. Tem aquele espaço dele. As redes sociais hoje dão essa oportunidade para todo mundo, só que as redes sociais, as métricas e o alcance... Não deixa chegar em todo mundo, né? Ele direciona para aquele público que tem aquele mesmo interesse daquela pessoa. E a TV não, a TV leva todo mundo, mesmo quem você nunca ouviu falar. Então, é um trabalho, assim, muito árduo, é muito difícil. Daí a gente faz a série de entrevistas com o prefeito, com vices também, e depois a gente faz o debate. Dentro das nossas possibilidades e restrições, não é fácil manter uma TV comunitária, né? A gente não tem... É proibido, por exemplo, ter comercial publicitário em TV, tem que ser só apoio cultural, enfim. Mas é muito mais dedicação da equipe de querer fazer, né, do que interesse econômico, que não há mesmo. É um interesse social que a gente faz. E vai chegando próximo à eleição, sim, a gente já começa a correria, se mobilizar, né? Tem que ter todo o acompanhamento do Ministério Público para o nosso trabalho. Enfim, tem uma série de regras que a gente tem que seguir. E a gente, até para aprender tudo isso, a gente foi aprendendo fazendo também, né? Às vezes dá uma cabeçada, né, ali, mas a gente tem essa iniciativa já faz tempo também, e acho que a gente pretende continuar com ela também. Mas claro, por que não, né? Se tá dando certo, vamos lá. É isso aí. E vamos falar de projetos. Produção cultural agora. Que legal! Série de documentários mobilizadores da cultura popular em Votorantim. Isso. Como é que surgiu a ideia? Bom, primeiro que já é um amor de sempre, né? A gente já fez alguns documentários, né? Acho que mais de 40, de vários temas, muitos deles relacionados à cultura, né? Uhum. E aí, em Votorantim, tem uma lei que é do Fundo Municipal de Cultura, né? Que permite que as pessoas inscrevam projetos e recebam verbas para fazer aquele projeto cultural. Você sabia disso? Não sabia? Então, aí tá sabendo, tá vendo? Sabendo. Pode inscrever o seu projeto. Exatamente. Uma vez por ano abre o edital, né? Inclusive, agora vai estar aberto da lei Paulo Gustavo também, que é para produção cultural, mais audiovisual, mas também para todos. E aí eu escrevi um projeto e falei, olha, eu acho que eu posso fazer documentários para falar de alguns movimentos culturais genuínos que tem em Votorantim, que não dependem do poder público e nem privado para acontecer. Uhum. Eles acontecem espontaneamente. É uma tradição cultural que foi mantida e as pessoas as fazem sem saber por que fazem. Estão seguindo. Simplesmente elas foram inseridas naquele contexto. Que legal. E quanta coisa fazendo. A gente não faz assim, né? Seguindo, porque alguém já fez, sempre foi assim. Vai lá e faz. E vai seguindo. E elas mantêm essa cultura, né? Alguns têm caráter religioso, mas a gente abordou a questão cultural, que a religião é cultura também, né? Então, não é a intenção de ser documentários católicos, e sim de expressões culturais revelados também através da religiosidade. Uhum. Então, foram 5 documentários que nós fizemos. Tem a Caminhada da Penha, que ela começou como um desafio, né, entre amigos, depois se tornou uma caminhada de aventura e depois teve um caráter religioso também embutido, mas hoje participa quem quer, né? Tem a Folia do Divino, que o pessoal sai assim na época da folia, né? Que é antes da Páscoa. Eles saem nas ruas com uma bandeira e tocando e cantando. Já participaram, já vieram aqui na Câmara, né, Lu, algumas vezes? Eles vêm aqui também. Na Vila Garcia, para ter uma ideia, junta mais de 100 pessoas, aquele frio absurdo, 3 vezes por semana, e vão batendo nas casas para levar bandeira, que é um ato de amor. Sim. Então, esse é um símbolo de amor. Não é para debater aqui os símbolos, a pessoa cultua a bandeira. Não, é o amor levado através daquela bandeira, né? Então, também tem... E as pessoas participam, não sabem como, mas elas estão ali mantendo aquilo. Canta junto. Desde pequeno eu escuto cantar essa mesma música e tá ali, tá participando. Né? Aí tem o Cururu, Desafio de Cururu, que é uma expressão cultural musical da nossa região, do interior paulista, né? Mas que Votorantim também ele existe. E
ele já é mais praticado por pessoas mais velhas, mas temos em Votorantim um rapaz, o Andinho, que é mais jovem, que é roqueiro. Acho que ele já foi homenageado aqui, né? Algumas por algum vezes. vereador, acredito que ele sim. é roqueiro, mas ele fez esse mix. Ele tinha um avô que gostava de cururu, ele foi se enveredando e hoje ele se divide, ele faz os dias dele de rock aqui, ele que produz, que ele trabalha na Secretaria de Cultura. Que legal. E também cururu. Junto o pessoal do cururu. E aí também é uma expressão cultural. Diversidade. Nossa, a quadrilha da terceira idade, lá do SESI, mais de 300 idosos que fazem uma quadrilha, se apresentam tanto na Festa Junina de Votorantim, quanto em lugares onde eles são convidados a irem. Belezinha. E aquilo mobiliza eles se empenham toda essa situação, essa história. E a encenação da Paixão de Cristo, que ela acontecia antes da pandemia, e juntava 7.000 pessoas num campo de areia, uma arena assim, né? Uhum. E era muita gente que vinha. E é uma expressão cultural também, mais de 300 pessoas envolvidas da população, nenhum ator profissional, todos fiéis, ou até gente de outras religiões que iam lá, que queriam participar. Assistir. E daí tem figurino envolvido, sonoplastia, cenário. E está em tramitação aqui um projeto para tornar patrimônio cultural da cidade. Então, a gente está aí conversando para trazer o pessoal aqui também para conversar. Que bacana. E aí, depois da pandemia, eles tiveram que remodelar aí para voltar aos poucos, Sim. né? Mas já quando voltou esse ano, já voltou com tudo também, já teve bastante visibilidade. E esses documentários estão disponíveis no YouTube, né? Uhum. No meu YouTube pessoal. Pode falar o endereço. No Lopes Jornalista, ou também no da TV Votorantim, também estão lá. Mas se digitar Mobilizadores da Cultura Popular em Votorantim no YouTube ou no Face, vai aparecer os vídeos. Legal. E eles estão disponíveis para serem exibidos em escolas também, né? Fica à vontade, é nosso, é de todo mundo. Foi feito com verba pública, inclusive, né? Como eu falei, da lei, né? Então, é um trabalho que a gente fez com dinheiro público e a gente faz questão de que todo mundo tenha acesso. Né? Esse livreto, ele nem estava no projeto, né? Uhum. Mas daí a gente falou, não, vamos fazer para deixar aqui os QR Codes, né? Para as pessoas poderem também ter mais acesso, entender melhor. Quem quiser o livreto também, só me procurar, que a gente disponibiliza também, a gente tem lá. Maravilha. E aí, tem mais projetos aí pela frente ou agora vai descansar um pouquinho? Olha, a Gazeta de Votorantim me dá muito trabalho, né? Eu digo que há 10 anos e 8 meses eu não tenho mais sextas-feiras livres, né? Vida social, zero. Casamento, aniversário, festa. Você casou com a Gazeta de Votorantim. Não tem. Sexta-feira não me convide para nada. Mas é um trabalho diário. Eu falo na sexta porque no sábado sai uma versão digital dela com todas as matérias, às vezes algumas inéditas, outras não. A gente resume tudo ali para facilitar a vida do leitor. Não deu tempo dele acompanhar todas as notícias na semana, vai lá no sábado, vai estar tudo ali, né? Sim. E tem as novidades lá também que a gente deixa de expectativa para o Barbudo da Avenida, o Seca Lourenço, que todo mundo vai lá para o que está acontecendo. Mas tem outras colunas também que as pessoas gostam bastante, coluna histórica do vereador César Silva, tem os aniversários, as pessoas gostam de se ver. Pois é, a gente já mandou aqui, né? O esporte, enfim. Então, ela me dá muito trabalho, porque a equipe é muito reduzida, uma equipe que eu agradeço muito por todos, o trabalho que todos fazem, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Infelizmente, Votorantim não tem muitos veículos de comunicação. Sim. Eu gostaria que tivesse, até para me dar mais... Falar, não, vai ter outro que vai publicar, não precisa ser, mas é uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu assim, com todo respeito à Folha de Votorantim, que está há muitos anos, né? Mas hoje eles não estão na internet, né? Então, eles têm um público mais restrito, né? Que, aliás, é um público que a gente não atinge, que é o público que lê o jornal impresso. Uhum. Então, eu agradeço muito a Folha de Votorantim por fazer esse papel, né? Por dividir com a gente essa missão. Mas Votorantim, com 120, 130 mil habitantes, poderia muito bem ter mais veículos de comunicação atuantes, né? Pois é. Com isenção, enfim. Isenção que eu digo assim, que às vezes surgem veículos que eles têm um caráter eleitoreiro. Eles surgem um ano antes da eleição. Acabou a eleição, já desaparece. Desaparecem, né?
Então, assim, não é fácil, é um trabalho árduo, é muita responsabilidade e a gente foi... como você mesma falou, essa isenção de checar fatos, de ouvir os dois lados da história. Lados, sempre, né? Mesmo que algum não queira falar, a gente tem que tentar tem que abrir as portas para todo mundo se manifestar. É muita responsabilidade, porque a gente, se comunicar, todo mundo se comunica, né? Sim. Só que alguns se comunicam de uma maneira que pode causar prejuízos às outras, né? Se ela publica uma informação que não está bem checada, né? Então, a gente tem que checar muito bem. E isso dá trabalho. Então, às vezes, a gente é cobrada, mas a gente já denunciou e vocês não publicaram. Não, mas não é porque você denunciou que eu vou publicar. A gente tem que fazer não sei se o nome é investigação, mas uma apuração. Sim, melhor do que realmente aconteceu. Até ouvir autoridades para entender aquela situação, para ver se a publicação é viável, né? Uhum. E a gente, assim, muitos dos problemas que a população nos passa no dia a dia, né? Estourou um cano na minha rua, acabou a energia, caiu um poste, enfim, a árvore tá... De tudo. Tudo, o dia inteiro. É como vereador aqui, imagino, né? O dia todo. A gente resolve 80% das situações sem publicar. Porque só de fazer um questionamento. Só de a gente questionar via assessoria de imprensa os órgãos responsáveis, eles resolvem. E a situação é resolvida, a gente nem publica, ninguém nem sabe que foi a gente que intermediou. E é um papel que a gente faz também, acaba se doando aí, né? Voluntariamente, né? Mas é o nosso papel também, Sim. né? E nosso trabalho também na TV Votorantim, como eu falei, é uma emissora comunitária, né? A Gazeta não é, mas ela tem o mesmo espírito. Então, nossa missão, nossa visão não é em busca de lucro financeiro, e sim do interesse social. Então, a gente trabalha muito pautado nesse interesse social, né? Mas me dá muito trabalho a Gazeta. Eu vou te dizer que, às vezes, a gente pensa em novos projetos e aí já fala, fica, não, mas a Gazeta já me cansou o suficiente esse mês. Mas a gente está produzindo aí documentários nos bairros de Votorantim, que é Votorantim Visto do Chão. Que legal. Tem um outro projeto nacional, que é da Miriam e do Hélito, às vezes eu também produzo lá, que é o Brasil Visto do Chão, que a gente percorre o Brasil fazendo pequenos vídeos, documentários também. E isso, a gente gosta muito. Então, o nosso lazer é trabalhar fazendo esses projetos. Então, assim, a gente tem férias não tem, né? Mas tem uma folga, tem uma possibilidade de passear, de viajar. É para fazer projeto, é para trabalhar. Tá de férias trabalhando. Não tem como. Mas aí que tá, né? Aquela velha história. Quando você faz o que você ama, você não vai trabalhar, você vai ver... Você vai estar curtindo o que você está fazendo. Exatamente. Isso aqui é bacana. Muito obrigada. Nossa, se desse, a gente ficava aqui, imagina, se desse, a gente ficava mais 1 hora aqui no mínimo, conversando e batendo papo. Nossa, agradeço muito por vocês terem me convidado, de verdade, parabenizo mais uma vez, né, pela iniciativa louvável, espero que cresça o quanto mais for possível, né, e eu acho que as pessoas também têm que valorizar esse trabalho, acompanhar, que é importante, são profissionais que estão aqui, são funcionários públicos concursados, isentos também, né? Então, assim, a população tem que acompanhar, tem que dar crédito para esse trabalho, que essas pessoas estão muito empenhadas aqui para fazer isso. Com não certeza. É porque me convidaram, tá, gente? E eu quero também mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, né? Toda a nossa equipe lá da TV Votorantim. Abraço pro Gazeta, Jorge. O Jorge. Eu falei ontem para ele, Jorge, vou levar você comigo na entrevista, porque eu vou ter que falar sozinha lá. Querida. Jorge sempre com a gente, acompanhando as sessões também. Sim, tá toda terça-feira aqui com a gente. Toda terça-feira também. Manja bastante, né? Também já conhece também bastante. Já está por dentro do legislativo. A gente dizer assim, que se tiver um acontecimento e Votorantim e o Jorge não tiver, é porque não aconteceu. Não. O Jorge tem que estar. É verdade, está em todas. Para ter acontecido, o Jorge tem que estar. O Jorge está no meio. É isso mesmo. Maravilhoso. Mandar um Obrigada mais uma vez, agradecer a sua presença aqui com a gente e já deixar o convite para o Kermes também vir, né? O Kermes vir aqui bater um papo com a gente, por favor. Leve o convite. E apareça mais vezes. Muito obrigada. Vem aqui estar com a gente, conversando mais vezes. Depois das eleições, você volta para a gente conversar. Pode deixar. Para ver como é que foi essa cobertura. Pode deixar, bem assim. Obrigada, Luciana. De nada. Esse foi mais um CMV Tá On. Até o próximo. Tchau.